A Desalmada, resumo do capítulo 77. Os bandidos perguntam a Erasmo onde está Miriam e o surram. Marcela corre e esconde Miriam. Marcela conta aos bandidos que se chama Miriam e levam ela. Miriam chora desesperada por Marcela ter sido sequestrada em seu lugar. Fernanda confessa a Maria que quer que Rafael volte com ela e a empregada a aconselha. Fernanda deseja abraçar e apoiar Rafael, mas não consegue se aproximar dele. Maria planeja ajudar Fernanda. O doutor comunica aos familiares que a placenta de Isabela se desprendeu totalmente e o bebê não sobreviveu. O médico revela que só conseguiu salvar Isabela por Fernanda ter agido a tempo. Fernanda tenta consolar Rafael, mas Letícia não permite. Miriam quer encontrar Marcela e Erasmo revela que os bandidos avisaram que era para não se meter com quem não devia, e Pietro deduz que foi amando de Otávio. Miriam pede para chamar Joana e proíbe Pietro de ir ao primor. Letícia lamenta nunca descobrir a paternidade do bebê, mas Rafael não liga. Letícia julga Fernanda e Rafael afirma à mãe que tem dúvidas sobre o que contou à esposa, pois ela pode estar falando a verdade. Mas Letícia não acredita na nora. Rafael revela a Letícia as acusações de Fernanda que ela ainda não sabe. Pateta como sempre, Davi comunica a Fernanda que não acredita nela, e ela ressalta que os ruins não mostram a verdadeira cara. Davi xinga Fernanda e Clara, e ela garante que ambas lutaram contra tudo e sobreviveram. Fernanda não liga para o julgamento de Davi e pede ao veterinário que não julgue Clara, afirmando que ela foi drogada, prostituída e explorada por um homem até a chegada de Flor em sua vida. Davi se choca com a história de Clara e Fernanda afirma que a amiga é uma mulher muito forte. Clara avisa Fernanda que a polícia está atrás de César e pensa que elas estão o escondendo. Fernanda fala para Davi que as autoridades são corruptas, inclusive o prefeito, e deseja justiça. Davi conta para Rafael que Fernanda ainda defende César, e eles ficam em dúvida, mas admitem que ela é convincente. Davi pergunta a Rafael o motivo de Fernanda ter casado com ele sabendo que o economista é filho de seu suposto estuprador. Luiz orienta a todos que não andem sozinhos para evitar surpresas, e Miriam não permite que Pietro procure por Marcela. Isabela deseja ver o filho e pede a Germã que o tragam para a despedida. Isabela deseja pedir perdão para o filho e Germã a consola. Isabela parabeniza o pai por ter se separado de Júlia, a chamando de mulher má e cruel que queria o aborto do próprio neto. Isabela admite ao pai que o filho era mesmo de Roberto, mas sente medo de falar para Rafael. Germã pede a Isabela que diga a verdade e Rafael entra no quarto. Rafael lamenta a morte do bebê e afirma que sente muito, pois não era o que ele queria para ela e para a criança. Rafael deseja registrar o bebê em seu nome, e Isabela confessa que sempre soube que o filho era mesmo de Roberto, tendo feito isso para se vingar de Fernanda e ser sustentada por ele e por Otávio para garantir a boa vida. Isabela garante a Rafael que pagou todo o mal com a morte de Roberto e da criança, pois perdeu tudo o que mais amava pelo egoísmo. Isabela deseja que Rafael seja feliz com Fernanda, e ele a perdoa, pedindo que a Patricinha perdoe a si mesma. Francisca fala para Carmelo que seu neto morreu, e ele sofre. Francisca consola Carmelo e o acalma. Carmelo chora e abraça Francisca. Fernanda visita Isabela. Isabela agradece a Fernanda e lhe pede perdão por todo o mal que fez. Fernanda perdoa Isabela e afirma que tudo já está esquecido. Isabela felicita Fernanda por ter desmascarado Júlia para Letícia. Isabela confessa a Fernanda que Júlia não merece ser mãe de ninguém, pois por seguir seus conselhos decepcionou todo mundo, e lamenta que não possa mais pedir perdão para Roberto. Otávio conta a Rafael que vai ter alta, e o economista pede ao pai que esclareça tudo o que Fernanda disse sobre os terrenos da empresa. Otávio confessa a Rafael que foi infiel a Letícia mais de uma vez e em alguns negócios tirou vantagem, mas minimiza a situação. Rafael pergunta a Otávio sobre as acusações sérias de Fernanda e o fazendeiro jura que não matou e nem violou ninguém, afirmando que vai limpar seu nome. Todos se reúnem no rancho Novo Amanhecer e reforçam a segurança. O pai de Rosalina traz César por pensar que ele é um bandido, e Joana e Luiz esclarecem a situação. César pergunta por Fernanda e se preocupa. Joana revela a César que Otávio mandou sequestrar Miriam, mas levaram Marcela no lugar. Fernanda visita Rafael e ele afirma que ela difamou seu pai.
Rafael pede a Fernanda que lhe diga a verdade, e ela jura ao marido que não mentiu. Rafael garante que Santiago morreu por um acidente, e Fernanda nega, afirmando que Otávio o matou e depois abusou dela encapuzado. Rafael questiona Fernanda como ela sabe que era Otávio. Fernanda afirma que tem algo que a faz identificar que era Otávio, mas Rafael não permite que ela conclua. Rafael não acredita na história de Fernanda e questiona a razão dela não ter dito antes e ainda ter casado com ele. Letícia chega e pede a Fernanda que não machuque mais o filho, e ela não se desculpa por dizer a verdade, pois eles precisavam saber de tudo. Rafael pergunta a Fernanda por que ela esperou tanto tempo para falar, e a fazendeira afirma que tinha que reunir todas as provas antes necessárias. Rafael segue sem entender o motivo de Fernanda ter casado com ele. Otávio garante que Fernanda casou para entrar na fazenda, nos negócios, para roubar e por vingança. Isabela segura seu filho morto e chora. Isabela lembra de Roberto. Rafael pergunta a Fernanda se foi usado, e ela confessa que se apaixonou por ele antes de saber quem era seu pai, mas depois se aproveitou. Antônio chega e Letícia não acredita que o marido seja assassino. Antônio entrega falsos documentos para Rafael sobre os registros da morte de Santiago, e Fernanda alega que são falsos. Teimoso que nem uma mula, Rafael acredita que o documento é oficial e não acredita em Fernanda. Fernanda conta que Santiago não teve autópsia e Letícia lhe pede provas. Fernanda revela que caiu no rio baleada e confessa que nunca denunciou para se salvar e fugir. Fernanda acusa Antônio de ser cúmplice de Otávio em tudo e afirma que ambos queriam que Davi perdesse as eleições para que seus crimes não fossem descobertos pelo veterinário. Antônio acusa Fernanda de estar louca e ela alega que seu nome está nos documentos falsos. Fernanda aconselha Letícia a não assinar sem ler. Germán acompanha Isabela e a enfermeira entrega seus pertences. A enfermeira pede para levar o bebê e Isabela sofre ao entregá-lo. Germán pega o neto e também chora. Isabela agradece o pai por não tê-la deixado só, admitindo que ele nem deveria falar com ela. Germán afirma amar Isabela e confiar que ela refaça sua vida, acreditando que uma menina boa, sorridente e amorosa está dentro dela. Germán entrega o anel para Isabela e ela relembra que foi presente de Roberto e planeja usá-lo sempre para lembrar que deve ser uma melhor pessoa e se transformar na mulher que Roberto merecia, além de ser uma boa filha. Germán garante a Isabela que está orgulhoso. Otávio xinga Fernanda e conta a Letícia que ela só quer colocá-la contra ele. Fernanda relembra o crime contra César e Rafael volta a defender o pai, alegando que o próprio César admitiu que tinha se enganado. Antônio relembra que o incêndio que matou a filha de César foi um acidente e Fernanda o acusa. Antônio chama César de criminoso e culpa Fernanda pela permanência do forasteiro. Otávio acusa Fernanda de ser amante de César e ela afirma que os uniu a dor de perder as famílias. Rafael conta a Fernanda que tudo a culpa e não confia nela. Rafael acredita que Fernanda ame César e só o usou. Rafael lembra da recusa de Fernanda quando ela entrou na casa para dispensá-lo, e ela afirma que estava assustada por se apaixonar por ele e acabar esquecendo de fazer justiça. Rafael culpa Fernanda por tirar vantagem de seu amor e se mudar para a fazenda. Rafael acredita que Fernanda tinha tudo calculado e planejado, e a expulsa de casa. Fernanda diz que Rafael pode duvidar de tudo, menos de seu amor. Fernanda afirma que nunca mentiu quando dizia que o amava, mas Rafael não a permite que o toque. Fernanda garante a Rafael que daria sua vida por ele, e ele pede para que ela procure seu amante. Fernanda conta que Rafael está cometendo um tremendo de um erro, e ele ressalta que o único erro foi amá-la, pois ela não vale nada, e exige que a esposa vá embora e jamais volte. Fernanda garante amar Rafael e se retira aos prantos. Pietro conta a Luiz que encontraram pistas de onde possa estar Marcela e eles planejam resgatá-la. Letícia consola Rafael e aconselha a não perdoar Fernanda, e Otávio deseja que o filho peça o divórcio. Rafael pede para falar a sós com Otávio. Otávio pede a Rafael que se convença da verdade, mas o economista afirma que não vai perdoar a traição que o pai fez com Letícia. Rafael discute com Otávio e duvida que ele possa convencer Letícia a perdoá-lo, pois nem ele deseja desculpar o pai. Fernanda procura por Letícia na capela. Fernanda se desculpa com Letícia e a madame a agradece por ter aberto seus olhos em relação a Otávio e Júlia, mas reprova isso ter sido feito na frente de Rafael. Fernanda acusa Otávio para Letícia e lamenta que todos acreditem nele.
Letícia pensa que Fernanda é amante de César e está inventando crimes contra o fazendeiro. Letícia não perdoa Fernanda pela dor que causou a Rafael, e a fazendeira comunica que está apenas começando, pois Otávio é um ser obscuro. César carrega Marcela inconsciente e Miriam se preocupa. Otávio debocha de Fernanda pelo fracasso de sua vingança. Fernanda afirma que ainda não acabou com Otávio, e ele a aconselha a andar na linha caso deseje seguir vivendo. Fernanda afirma que não vai permitir que Otávio vença, e ele zomba da morte de Santiago. A desalmada dá 2 tapas na cara dele. Miriam cuida de Marcela e Luiz deseja que a mãe de Pietro descanse. Miriam se sente mal por Marcela ter sido sequestrada em seu lugar. Luiz pretende colocar um letreiro no restaurante para que Otávio pense que eles estão procurando por Miriam. Brenda volta para a fazenda e encontra Rafael. Rafael revela para Brenda que está vivendo uma situação muito desagradável e agradece sua presença. Rafael confessa para Brenda que Fernanda nunca gostou dele e o usou para destruir sua família. Carmelo lamenta estar sozinho para Francisca e a empregada admite que sempre soube que ele gosta de Letícia. Carmelo afirma a Francisca que só Letícia o faz continuar vivendo e pretende cuidá-la de todos, inclusive de Otávio. Brenda admite que não consegue acreditar no que Fernanda fez, pois ela olhava com amor para o marido. Rafael chama Fernanda de mentirosa e Brenda o abraça. Fernanda agradece a César por ajudar Marcela, mas o pede que se esconda novamente. César se preocupa com Fernanda e ela deseja que outros não paguem por sua justiça. César apoia Fernanda. Fernanda conta a César que Rafael não acredita nela e lamenta. César critica Rafael para Fernanda e ela confessa que não serviu para nada conseguir as provas, pois tudo foi para o inferno, inclusive seu casamento. Fernanda jura odiar Otávio e deseja vê-lo morto. Otávio vai para o quarto e tenta o perdão de Letícia. Letícia garante a Otávio que não quer tê-lo por perto, e ele se defende, afirmando que Júlia não foi importante em sua vida. Otávio agarra a Letícia e revela que quer ficar com a madame por toda a vida. Letícia reafirma a Otávio que não vai perdoá-lo, e ele roga pela reconciliação com a mulher, mas ela o despreza. Letícia avisa a Otávio que suas coisas estão no quarto de hóspedes e o dispensa. Fernanda liga para Brenda e pede para falar com ela. Brenda revela o estado de Rafael e Fernanda pede sua ajuda. Traiçoeira, Brenda não ajuda Fernanda e conta que ela não merece Rafael. Brenda briga com Fernanda e a fazendeira deseja que algum dia todos se deem conta do quão equivocados estão. Rafael agradece a Brenda por seu apoio, e a filha de Alberto deseja que ninguém machuque o amigo. Davi é postulado como prefeito e José o parabeniza. Davi lamenta estar sem Clara, e José o pede para cuidar do povoado. Davi pede a Ângela que o ajude nos programas sociais urgentes, pois pretende averiguar os crimes de Antônio e Otávio e José o apoia. Davi planeja não encobrir os delitos do pai. Pietro conta a Maria que não vai poder encontrá-la na fazenda, e Francisca deseja que eles se vejam na prefeitura. Maria não entende o carinho repentino de Davi e questiona a avó. Francisca pede a Maria que não desconfie de Davi, pois foi ela quem o pediu para que cuidasse da neta. Francisca planeja falar com Pietro e dar sua bênção para o relacionamento, ainda que eles não se casem. Isabela sofre no enterro do filho e Letícia, Carmelo, Maria e Germã a acompanham. Carmelo fica arrasado ao se despedir do neto. Isabela não consegue esquecer as palavras de Roberto. César rende Rafael com uma arma na fazenda e o marido de Fernanda reclama pelo forasteiro ter roubado sua esposa. César deseja falar com Rafael e critica o rapaz por não acreditar em Fernanda. César alega que só queria buscar provas contra Otávio, pois não quis vender suas terras no passado e, como vingança, o pai de Rafael incendiou a casa com a sua filha dentro. César conta sua história para Rafael, mas o economista não acredita. César revela que Otávio quis suas terras para dar a uma amante e garante que nunca roubou ninguém. César admite para Rafael que sempre gostou de Fernanda, mas nunca teve nada com ela, pois a fazendeira sempre amou o marido. César garante que se Rafael quiser voltar com Fernanda, vai ficar de fora da situação, mas caso não, tentará casar com ela. Isabela fala ao túmulo do filho que ele já está com o pai, e Ângela se aproxima. Isabela conta para Roberto que deu o mesmo nome e sobrenome dele para a criança. Isabela não se conforma com as mortes e sente dor. Ângela abraça Isabela. Ângela lamenta a situação de Isabela e a garota lhe pede perdão, admitindo que ela tinha razão em tudo.
Ângela desculpa Isabela. Isabela confessa que queria ter os valores e caráter de Ângela, pois Roberto não merecia alguém como ela. Ângela consola Isabela e deseja que a amiga refaça sua vida. Ângela pede a Isabela que seja sua amiga de novo e elas fazem as pazes. Rafael segue sem acreditar em César e garante que Fernanda o ama. Moreno captura César e o prende como suspeito por ter roubado o primor. César garante ser inocente e pede para Rafael comunicar a Otávio que isso não vai livrá-lo da justiça pelos inocentes que ele matou. Rafael defende o pai e César pede que ele demonstre a inocência do fazendeiro. Rafael fica pensativo. Fernanda cuida de Marcela e se sente responsável pela situação. Joana e Clara consolam Fernanda. Fernanda lamenta não ter uma vida normal e levar todos os amigos para o perigo. Joana confessa a Fernanda que ela estaria morta se tivesse denunciado Otávio, e Clara elogia a amiga, afirmando que deseja ser como ela. Fernanda lamenta ter perdido Rafael, temendo que ele nunca a perdoe. Fernanda confessa que perdeu o amor e não conseguiu fazer justiça contra Otávio. Joana e Clara pensam que Davi pode investigar o empresário, mas Fernanda não acredita. Joana aconselha Fernanda a pedir ajuda aos pequenos fazendeiros por serem amigos dos desaparecidos e mortos, e ela aprova a ideia. Fernanda deseja convencer Brenda que a ajude a voltar com Rafael. Carmelo conta para Otávio as novidades sobre Luiz, e eles deduzem que o mulherengo está procurando por Miriam. Brenda e Letícia conversam e a madame deseja que a empresária apoie o filho. Letícia confessa a Brenda que Otávio já tinha sido infiel, porém o perdoou, mas dessa vez foi diferente por se tratar de uma dupla traição. Letícia lamenta ter se equivocado com Fernanda e Brenda critica a sócia de Joana. Rafael conta à mãe que César foi preso. Otávio revela que capturou César pois o viu pelas câmeras ameaçando Rafael. Moreno fala que César vai direto para o presídio e Brenda estranha por não ter julgamento. Moreno tenta se corrigir. Otávio afirma que não tem nada a ver com o trabalho de Moreno. Otávio sugere que César possa delatar Fernanda e envenena Rafael contra a esposa. Marcela fica inquieta e acorda assustada. Marcela pede perdão a Miriam e fala sobre sua inveja, pois queria ocupar o lugar da cozinheira e ter Luiz para ela. Miriam chora e perdoa Marcela. Letícia reza e Carmelo se aproxima. Carmelo sussurra que Letícia é bonita e a assusta. Carmelo agradece a Letícia pela missa dedicada a seu neto e confessa que não tem coragem de pedir nada a Deus. Carmelo teme que seu castigo seja a morte dos parentes e Letícia o orienta a mudar caso tenha feito algo de ruim. Letícia perdoa Carmelo por ter escondido o relacionamento entre Júlia e Otávio. Carmelo celebra a generosidade de Letícia e ela garante ser justa, afirmando que o capataz é um bom homem. Carmelo revela que tem Letícia como o mais bonito da vida e a chama de santa, agradecendo seu perdão. Davi vai ao rancho e Joana se surpreende. Joana conta a Davi que Clara vai se mudar para a capital e Fernanda aparece. Davi deseja saber as fraudes do pai e pede os documentos a Fernanda. Fernanda entrega as provas para Davi em um pendrive e o prefeito afirma que vai ajudá-la. Fernanda comunica a Davi que vai denunciar Otávio e Antônio. Moreno conta para Davi que prendeu César e Ângela o defende. Moreno revela que César ameaçou Rafael com uma arma e se coloca à disposição do prefeito. Davi exige que Moreno dê a Ângela todos os relatórios sobre a morte de Santiago e o policial tenta recusar. Ângela pede todos os detalhes e deixa Moreno nervoso, deixando escapar que Antônio se encarregou de tudo. Davi suspeita e o questiona. Brenda conta a Fernanda que não confia nela e a empresária confessa que está apaixonada por Rafael. Fernanda afirma que já sabia, e a filha de Alberto pede à desalmada que deixe o caminho livre para ela. Brenda oferece vantagens a Fernanda, mas a fazendeira afirma que seu amor não está à venda. Fernanda garante que só se importa com Rafael e ressalta que vai fazer de tudo para ele perdoá-la. Brenda pede que Fernanda admita a derrota, mas ela se recusa, garantindo que não vai deixar o caminho livre nem para ela nem para ninguém. Rafael pergunta a Joana pela extrema vigilância do rancho e a vaqueira acusa Otávio. Joana revela a Rafael que sabia do plano de Fernanda mesmo sem concordar. Rafael discute com Joana por não ter lhe dito a verdade. Joana confessa que tinha a esperança de que Fernanda esquecesse da justiça por amor. Rafael revela a Joana que por sua culpa entrou na vida de uma mulher sem alma. Júlia pede a Otávio que vá à cabana, mas ele se recusa. Júlia insiste. Joana afirma a Rafael que ele não sabe de verdade quem é seu pai, e o economista o defende.
Joana revela que tirou Fernanda quase morta do rio com uma bala no peito e tenta convencê-lo. Joana garante não estar mentindo e Rafael pensa que tudo é uma invenção para proteger Fernanda. Rafael conta que César está preso e Fernanda intervém para defender o amigo. Rafael revela que Fernanda vai ter que ir à cadeia fazer visitas conjugais e leva um tremendo de um tabefe da esposa. Fernanda deseja que Rafael não vire Otávio e ele se retira. Fernanda conta para as amigas a confissão de Brenda. Clara não acredita que Rafael esqueça Fernanda, mas Joana é realista e admite que Otávio não vai deixá-la em paz e ela vai ter que se salvar dele ou salvar seu casamento, pois Brenda a coloca em desvantagem. Fernanda promete não deixar o caminho livre e não deseja dar o divórcio se for apenas por raiva, confessando que se Rafael não amá-la, vai deixá-lo livre. Marcela conversa com Luiz e ele afirma que também errou. Marcela confessa que fingiu que era manca e Luiz se tranquiliza por não ter lhe machucado eternamente. Marcela planeja ir embora e Luiz pede que ela reinicie sua vida em qualquer lugar e promete ajudá-la. Luiz afirma a Marcela que ela quitou a dívida ao salvar Miriam e a perdoa. Fernanda visita César na cadeia e ele teme que a amiga seja acusada como sua cúmplice. César pede a Fernanda que siga procurando provas e ela fala sobre seu novo plano de procurar os pequenos fazendeiros. Fernanda quer tirar César da cadeia e ele a agradece. Fernanda também fica grata com César por ter conversado com Rafael. César admite que ama Fernanda e deseja que algum dia ela lhe dê uma oportunidade. Fernanda conta ao forasteiro que Davi vai investigar a morte de Santiago e César fala sobre como é o amor, o oferecendo para ela. Davi procura Clara. Clara conta a Davi que mudou de planos por enquanto, mas confessa que não pode viver no povoado por muito tempo. Davi pede a Clara que não vá embora, mas ela afirma que ambos precisam se distanciar. Davi confessa que não pode esquecer Clara e se desculpa por ter sido machista sem escutá-la. Clara revela que no rancho ninguém a perguntou nada sobre seu passado. Clara se explica para Davi e lamenta não ter lhe contado antes. Davi revela já saber a história triste de Clara e lamenta por ela. Davi pede que Clara o entenda e ela afirma que eles não podem seguir com o romance. Rafael chega bêbado em casa e Brenda quer falar sobre Fernanda. Rafael lamenta a reação de Fernanda com a prisão de César e confessa que a odeia, mas ao mesmo tempo sente sua falta. Brenda deseja que Rafael supere Fernanda e encontre alguém que o ame. Rafael pede perdão a Brenda e afirma que não consegue pensar com clareza. Brenda se coloca à disposição de Rafael e ele agradece por sua presença. Brenda se aproxima de Rafael e o beija. Otávio vai ao encontro de Júlia e lhe joga dinheiro na cara, pois não quer saber nada dela. Júlia tenta seduzir Otávio, mas não consegue. Júlia acredita que Otávio não possa pedir a Letícia o que ela lhe dá e garante que não vai se conformar com suas migalhas. Otávio revela para Júlia que para uma qualquer ela se vende muito caro e agora sim vai saber quem ele é. Otávio enforca Júlia.